confinados a esta situação, que felizmente está a passar e, se Deus quiser, há de passar o mais brevemente possível, mas penso que na altura todos nós, os nossos intervalos não tinham 10 minutos na escola, tinham 20, né? E só à segunda chamada que nós íamos jogar a bola, e todo o meu tempo seria esse. E as coisas hoje em dia são diferentes, mas eu, antes de jogar no Lourinhense, costumo dizer que já jogava com os meus amigos há muito tempo, e penso que era comum entre todos nós, não é? Claro, e o Lourinhense surge um pouco através dos amigos da escola, colegas que já lá estavam, e lá fui eu naquele estádio de Lourinhense, na altura pelado, e foi maravilhoso. E por lá ficaste vários anos, como já falámos aqui. Diz-me uma coisa, André, nesses anos todos, certamente, tiveste vários treinadores ao longo das camadas jovens, infantis, iniciados, juvenis, júniores, tu passaste por elas todas. Desses vários treinadores, houve algum que tenha marcado mais ou algum que tu digas... e depois, quando iniciaste a tua carreira de treinador e também tiveste uma boa formação no início, houve algum treinador destes que tiveste na formação do Lourinhense que tivesse como modelo, ou seja, com quem tenhas aprendido efetivamente muito e que fosse um modelo, entre aspas, para ti? Sabes, eu acho que nós retiramos sempre algo de todos os treinadores que temos, não é? Eu, se não estou em erro, tive 4 treinadores da formação do Lourinhense, Mr. Damas, Zé Afonso, o João Paulo, que é o conhecido por Mr. Tuxa, e o Mr. Pedroso. Foram estes 4 meus treinadores. Portanto, porque eles tinham uma ideia que os treinadores deviam acompanhar os escalões, então tive o mesmo treinador desde os infantis até aos juvenis. Depois então tive outros 3 treinadores. Todos eles me deixaram qualquer coisa, um mais em termos de liderança, outro mais em termos de técnico-táticos. Penso que todos me deram qualquer coisa, e penso que isso é algo que na altura não pensava, mas que, à medida que os anos foram passando e quando comecei sobretudo no 1º de dezembro, quando eu estou no 1º de dezembro, penso que é a fase em que começo mais a pensar em ser treinador, e quando surge também a possibilidade de eu assumir as escolas de futebol lá do 1º de dezembro, e começou o bichinho a mudar um bocado ligeiramente. Começaste a ver a coisa com outros olhos, digamos assim. Ok, André, eu estou a falar contigo e ao mesmo tempo vou vendo aqui comentários que vão colocando e que tu depois no final terás a oportunidade de os leres a todos, que eles ficam lá gravados. Mas desde o João Matos Reis, que, como eu disse, está cá, está a ver-nos, está a ouvir-nos. Tens aqui muita gente, o Valdo Afonso a mandar-te um grande abraço, e tens aqui o Pedro Brás também a mandar-te um grande abraço, um bom amigo, à A13. À A13 porque foi como tu ficaste conhecido na bola. E eu, na fase em que entrei aqui, digamos, na zona oeste do futebol distrital, recordo-me bem que era como te conheciam, era o AA13. É isso? André Anastácio 13. Isto é engraçado porque hoje em dia é tudo mais simples, mas na altura o João Matos Reis é pioneiro nesse aspecto, porque ele começou com os blogs. Eu recordo-me, na altura eu trabalhava na Microsoft e jogava salvo erro no Sintrense, ou já no 1º de dezembro, e havia muito aquela ideia dos blogs. O pessoal nem ligava tanto ao Facebook. O Facebook já existia, mas era mais os blogs, e na altura o João Matos Reis tinha um blog, penso que não sei se ainda tem hoje em dia, eu também tinha, e o Diogo Ribeiro, éramos as 3 pessoas, o Diogo Ribeiro, o João Matos Reis e eu, nós estávamos sempre constantemente. Depois, obviamente que houve mais, se calhar tu também, acho que também tiveste o teu blog, o Climério Ferreira, não me quero estar aqui a esquecer de ninguém, o próprio Mr. João Pedro, que hoje em dia vai ser treinador do Atlético, também criou... Olha, na altura, fizeste bingo, André. Quando o Facebook começou, ele começou com o Footbook, salvo erro na altura, portanto isto está, graças a Deus, sempre foi, e esta quarentena, neste sentido, tem sido uma quarentena boa, porque estás-me a dar a oportunidade hoje a mim, outras pessoas também que já tiveram a mesma oportunidade que eu, e penso que isso é bom, porque isto liga-nos a todos, e todos temos raízes no futebol distrital e amador, e portanto isso é bom. Claro, e respondendo à tua pergunta, que não me esqueci, a 13, porque o 13, a minha primeira filha nasceu a 13, a 13 de dezembro, o meu pai a 13 de janeiro, era um número que eu gostava mais do 14, mas pronto, a 13, por homenagem ao meu pai, por homenagem à minha filha também, foi ficando, foi um número que me assentou bem e que eu gostei sempre de jogar. No meu último ano em que joguei no Sintra Futebol, optei já aí o João Matos Reis já me chamava o AA26, porque era 2 vezes. Era o 13 dobrado. Era. Olha, então vais ficar a saber também que temos aqui uma coincidência engraçada aos dois, que é o 13 de janeiro, que é o aniversário do teu pai, e também é o aniversário da minha mãe e do meu filho. Okay. O meu filho do meio também, ambos a 13 de janeiro. Eu há bocado estava-te a dizer, fizeste bingo porque no momento em que tu falavas do Mr. João Pedro,
disseste que estavas a dizer o Mr. João Pedro, acho que também teve um blog na altura e tal. Sim, Foi precisamente o momento em que o Mr. João Pedro entra em direto também na nossa entrevista. Não sei o que eu disse, se fizeste bem, foi precisamente naquele momento. André, e então agora avançando aqui na parte da formação, eu ainda ontem falava com o Mário Mateus do Atlético de Portugal, que também tinha, a nível de formação, uma história um pouco semelhante à tua. Eu sei o que é que vocês provavelmente sentiram, mas queria que explicasse aqui ao resto das pessoas, que é alguém que faz toda a formação num clube, e no teu caso o Lordinense, dá-se a passagem a sénior, e atualmente 90% dos júniores, quando sobem a sénior, normalmente não ficam nos clubes, e acabam por sair e vão para outros clubes, ou não ficam, porque não se pode, e a verdade é esta, cada vez o futebol central está mais exigente, e o miúdo que sobe dos júniores tem que ter efetivamente ou muita capacidade, ou então tem que ter no mínimo a paciência para esperar pela oportunidade dele que há de chegar. No teu caso, sobes a sénior e ficas no Lordinense e estás por lá 2 épocas. Como é que foi essa passagem a sénior? Olha, a minha passagem a sénior começa no meu último ano de júnior, em que surge a possibilidade de jogar no Torriense, na altura Campeonato Nacional de Júniores, e eu e o meu pai entendemos que era uma boa oportunidade, mas chegámos a acordo com o Lordinense, portanto, que eu depois poderia ter a possibilidade de pelo menos fazer a pré-época nos séniores, porque na altura o Lordinense era clube satélite do Sporting, e passavam por lá jogadores como, por exemplo, o Bom Morte, no Nassis, Carlos Fernandes, toda essa, e saberia que iria ser muito difícil ter uma oportunidade nos séniores, mas felizmente fui treinar os séniores, na altura ficámos 4 ex-júniores do Lordinense e foi uma experiência boa. E na altura, na antiga segunda divisão B, eram três séries e o Lordinense estava na zona centro. Eu calculo que para ti, lá está, sendo um jogador da terra, um jogador já com muitos anos de clube, calculo que quando sair ao André vais fazer parte do plantel, aliás vais-te apercebendo, né, à medida que os treinos vão correndo, que tenhas tido um sentimento especial, que eu acho que é o sonho de qualquer jovem que quando joga futebol em clubes, e sem menos preso para nenhum clube, mas em clubes como o Lordinense, o Iricerense está aqui ao meu lado, clubes do nosso distrital, que fazem toda a formação lá. Eu acho que nós sonhamos com aquele dia que subimos a sénior e vamos vestir aquela camisola que vestimos tantos anos, vamos vesti-la também enquanto séniores. Acho que deve ter sido um sentimento ultra especial para ti, André. O sentimento é diferente, sem dúvida, é diferente. Penso que esse é o patamar que cada vez é mais difícil e todos nós vemos as coisas dessa forma também, penso eu. Ainda penso que o próprio João Pedro, não preciso estar a referir, mas na entrevista dele referiu isso, que sempre foi um treinador que apostou tanto no Vila Franca do Rosário como eventualmente tentará apostar também no Atlético, mas é sempre uma fase de transição difícil, de júnior para sénior. Deixamos de jogar com os jogadores da nossa idade e passamos a ter jogadores que têm quase idade para ser nossos pais, né? Muitos estão a terminar com 30 e tais e nós estamos a começar com 18 ou 19. Para mim foi um prazer, foi ótimo. O primeiro treinador nos séniores foi o Mr. Ivkovic, o treinador adjunto na altura era o Mr. Vitor Damas. Foram experiências ótimas e tive o prazer de conviver com grandes jogadores, alguns deles que depois tiveram uma carreira muito melhor que a minha. Como eu costumo dizer, agora mesmo como treinador e já como jogador, eu dizia: porque é que eu hei de chegar à Primeira Liga se há outros que fizeram uma trajetória melhor que a minha, beberam mais do que eu e chegaram lá. As coisas não são bem assim, porque às vezes nós sabemos que as coisas não são assim, tão lineares como eu estou a dizer, mas para mim foi ótimo. No meu primeiro ano de sénior só fiz 3 jogos, e os 3 jogos que eu fiz foi como defesa esquerda, e eu era o 6º defesa esquerdo do Lordinense, portanto eu tinha feito a minha carreira e subido aos séniores. Eu jogava como médio centro, como número 10, mas a oportunidade que surgiu foi como defesa esquerda e agarrei com unhas e dentes os 3 jogos que o Mr. Ivkovic me entendeu que eu deveria jogar. E era aquilo que eu dizia há pouco, ou seja, tiveste aquela paciência que eu falei há pouco, que muitos jovens, quando sobem a séniores, não têm. Porquê? Porque estão habituados a jogar numa equipa de júniores, onde são titulares, são dos mais utilizados e tal, e depois sobem a séniores, quer dizer, em júniores tens ali 2 idades diferentes, ou 17 ou 18, e chegas a sénior, tu tens 19, e se calhar tens jogadores com 34, com 35, ou seja, e há muitos jogadores que não têm essa paciência e acabam por desistir. E tu, e bem, disseste, fazes 2 ou 3 jogos, fazes 3 jogos no primeiro ano de sénior, mas tiveste a paciência sempre para não desistir e acreditaste que haverias de jogar mais, e depois o que aconteceu vem dar razão a isso mesmo. No fundo, nós temos que evoluir com tudo o que nos acontece na vida, né? E foi o que eu sempre tentei também, o meu pai sempre por trás,
pronto, sendo treinador também. Ele deixou de ser treinador quando eu cheguei aos séniores. Primeiro, porque ele já entendia que devia parar, e segundo, porque também não queria interferir de alguma forma, sendo ele treinador, e poderiam achar de alguma forma, ou seja, basicamente o que ele disse foi: vou deixar de ser treinador para poder acompanhar a tua carreira como jogador, seja ela muito boa ou muito má, mas cá estarei para te apoiar. E pronto, e foi assim também. Na altura, eu acho que é importante nós retirarmos algo de bom de tudo, e nós estamos em casa neste momento, mas há coisas boas que nós podemos fazer, temos mais tempo. É óbvio que eu gostaria de estar no Dubai ainda, no sentido de cumprir o contrato que eu tinha, de ter perspectivas futuras ou não. Neste momento, estando em Portugal, as coisas estão a começar a ser faladas para o ano que vem, mas penso que os clubes ainda estão todos muito devagarinho, não é? Há treinadores que saem, que ficam, portanto... Mas acho que, acima de tudo, aquilo que eu retiro, aquilo que eu posso dizer desse meu primeiro ano de sénior foi que foi muito enriquecedor. De facto, tu bebes sempre algo diferente das pessoas com quem estás a trabalhar. Portanto, seja os jogadores, seja os treinadores, são coisas que ficam para a nossa vida. Claro que sim, claro que sim. André, e depois, em 2004, dá-se a tua primeira saída do Lordinense, ou seja, um jogador começou lá, infantis, iniciados, nunca tinha saído. Em 2004, como já falámos há pouco, sais precisamente para a ilha, vais para o Câmara de Lobos, para a Madeira. Como é que aparece o Câmara de Lobos aqui? Como é que surge o convite? E, entretanto, já tinhas feito uma segunda época no Lordinense, e estavas no decorrer da terceira época na Lordinense, certo? Sim, nesse ano o Lordinense era treinado pelo mister Carlos Pereira, que mais tarde veio a ser treinador adjunto do Paulo Bento. Que isso faz-me lembrar aquela história hoje em dia, já na altura o Carlos Pereira foi para o Sporting, o Paulo Bento não tinha ao nível, mas fez um bom trabalho. Portanto, isto é realmente, a vida dá voltas que são inexplicáveis. Mas voltando à tua pergunta, fui ao Câmara de Lobos treinar à experiência, por incrível que pareça. Eu estava no Lordinense e era treinado, na altura era clube satélite do Alverca. Fui treinar ao Câmara de Lobos à experiência, fiquei 3 dias, gostaram de mim, voltei a Portugal, assinei contrato e fiquei no Câmara de Lobos até ao final da época. Foi sensivelmente 6 a 7 meses, porque foi em dezembro, foi até maio. E ainda eras relativamente novo, devias ter para aí 21, 22 anos, não? Terceiro ano de sénior. Sim, ainda nem sequer me tinha apresentado à tropa, como eu costumo dizer. Né? E foste sozinho para a Madeira? Fui sozinho para a Madeira. Foram buscar ao aeroporto, 2 pessoas mal falavam quase português, como eu costumo dizer, não é? Portanto, eles costumam dizer: vocês lá no continente. Não, isto é tudo igual, mas claro. Foi uma experiência boa, e graças a Deus, passado uma semana, chegou o Pedro Valente, irmão do Nuno Valente, era jogador do Sporting na altura, e juntámos lá no Câmara de Lobos, fizemos uma dupla boa, vivemos juntos, e foi uma experiência muito, muito interessante. E depois não continuaste em Câmara de Lobos, porquê? Pelo que eu estava a referir, portanto, porque depois tive que me apresentar na tropa, e as coisas mudaram nesse sentido. Não saberia como é que seria o futuro. Nesse ano também o Câmara de Lobos desceu de divisão, não é vergonha nenhuma dizê-lo. Claro, acontece. Uma zona sul muito difícil. Nós fomos à Liguilha, na Liguilha fizemos os jogos aqui no continente, salvo erro, quanto ao Ribeirão e Águeda. Eram 2 jogos na altura, com 3 equipas, e nós acabámos por descer de divisão. E pronto, não se proporcionou, por assim dizer, não se proporcionou. E tu acabas por regressas ao continente, digamos assim, e vais para o Caldas, é isso? Ou vais primeiro ao Lordinense e depois para o Caldas? Não, vou direto para o Caldas. Vou ao Caldas com o mister Francisco Barão. Também vou treinar à experiência. Eu costumo dizer que sou o teimoso da bola. E fechava-se uma porta e eu ia à procura de outra, porque a vida é mesmo assim, não é? E fui ao Caldas treinar a experiência. O Caldas, na altura, já um plantel riquíssimo, com o Zé Vala, que hoje em dia é treinador do Caldas, o Hermes, o Pedro Alberto, nomes muito bons, excelentes jogadores que passaram por lá, o Kingsley, que mais tarde foi jogador do Beira-Mar, do Zamalek, o Manel Cajuda, e uma equipa muito boa. E já o Caldas já tinha 26 ou 27 jogadores, mas consegui mostrar qualquer coisa e fiquei por lá 3 épocas. E acabaste lá de estar 3 épocas, exatamente, em mais um clube da tua zona, digamos assim, e da cidade onde tu nasceste. Tenho uma história engraçada do Caldas que eu gostava de contar. Força, André, estamos cá para isso. Portanto, quando eu chego ao Caldas, no primeiro dia vou buscar o cesto à rouparia, e o senhor Zé do Campo, falecido, já uma pessoa
Os roupeiros são aquelas pessoas carismáticas dos clubes, não é? Portanto, há sempre alguém carismático nos clubes, ou o roupeiro, ou a pessoa do campo. E eu vou buscar o cesto e o Zé do Campo pegou no cesto, deu-me o cesto, na altura, acho que já era o número 13, no Caldas, sim. Mas no primeiro dia, como é óbvio, ninguém sabe quais são os números, depois mais tarde é que vamos saber qual é o número. Ele mete-me o cesto assim em cima da mesa e diz, vira as costas e diz: jogadores bons na Lourinhã era há 30 anos. Ficaste logo, fiquei logo vacinado. Mas mais tarde vim a saber porquê. Porque hoje em dia no Lourinhense o Luís, que é uma das pessoas que toma conta da velha guarda lourinhense, tinha sido um médio centro, passou lá pelo Caldas e era um médio centro de uma classe extraordinária, portanto, noutros tempos, e por isso é que ele teve esse comentário comigo, portanto, porque ele ainda se recordava dessa pessoa, por isso é que teve esse comentário comigo, mas foi uma história gira. Claro, olha, eu também tenho uma história das Caldas, lá está, é mais uma coincidência. Eu tenho família nas Caldas da Rainha, e talvez aí há uns 20 anos, 20 mais, se calhar uns 25 anos atrás, eu recordo-me de ir ao Campo da Mata várias vezes com o meu falecido tio e com um dos meus primos, que eram sócios e tinham lugar cativo no Campo da Mata, e recordo-me de ver quem tu há pouco falaste, o José Vala, que agora é treinador, salvo o erro, era defesa esquerda no Caldas na altura. Sim, é provável, ele era polivalente, como se costuma dizer. Né? Recordo-me que lá está, ele já na altura era aquele jogador carismático no Caldas, e tanto era que ainda continuou por lá destes anos todos. André, diz-me uma coisa, e isto aos poucos vai-me levando a perceber também, lá está, tu denominando como um jogador teimoso e persistente, como dizia aqui o João Matos Reis aqui nos comentários, ias sempre à procura, fechas uma porta, ias à procura de outra que se abrisse. E lá está, e foste convivendo durante estes anos todos com muita gente, e alguns deles que vieram, entretanto, a fazer carreira a nível profissional no futebol, como tu já falaste há pouco. Nessa altura, já sentias em ti aquele chamamento, digamos assim, do treino, ou seja, estaria ali a potenciar algum futuro treinador ou não? Eu acho que isso é uma coisa que nasce, não é? Assim, o meu pai sendo treinador, sempre me puxou para vermos o jogo, para analisarmos o jogo, sei lá, e também comecei desde novo. Nós tínhamos uma escola de futebol na Lourinhã, perto, entre a Lourinhã e o Bom Barral, que é nas Chapagovas. Também o meu pai chamou-me para ajudá-lo, mais tarde também na escola na Casa do Benfica também eu fui ajudar, na Casa do Benfica de Lourinhã, no futsal. Portanto, sempre estive ligado ao futebol. Mas penso que é difícil nós, enquanto jogadores, dizermos que queremos ser treinadores. Eu nunca pensei nunca imaginei que fosse ficar 3 anos no Caldas, nunca imaginei que fosse ficar 3 anos no 1º de dezembro. E eu penso que as coisas não são dessa forma. Como eu estava a dizer, eu acho que no 1º de dezembro comecei a olhar para o jogo de outra forma. Comecei a questionar mais o Mister Bastos Lopes, porque é que você quer que eu jogue assim, porque é que certas coisas que acho que aí sim. Mas aí é que se acendeu a luz. Sim, penso que sim. Penso que foi no 1º de dezembro. Ok, André. Depois, entretanto, sais do Caldas e há aqui um périplo grande de vários clubes, como eu disse no início da nossa conversa. Há vários clubes que representas, que eu já os mencionei, até que chegas ao 1º de dezembro. E aí no 1º de dezembro estás 3 épocas. Durante esse período, e eu recordo pelo meio o Sintrense, o Encarnacense, o Eiras, a Mora. Isto foi aqui, André? Não te sentias bem? Estavas uma época, saías, outros não chegavam uma época. O que é que aconteceu neste período com várias mudanças de clubes? Assim, é como tudo, não é? Portanto, eu saltando à frente, eu saio do Caldas através de uma pessoa que foi ver um jogo meu, o Caldas Vilafranquense, que chamou-me à parte, convidou-me, disse: olha, o Odivelas está interessado em ti, gostavas de ir para o Odivelas. Na altura o Odivelas era uma equipa muito boa, lutava para subir divisão. O treinador era o Francisco Barão, também tinha sido meu treinador também 2 anos antes no Caldas, e vou para o Odivelas. Mas fazendo assim um resumo muito simples, eu chego ao Odivelas sendo o Zidane das Caldas e saí de lá sendo o Paulinho Santos do Futebol Clube Porto. Porque quando entrei o Mister Barão tinha uma ideia de jogo e conhecia-me do Caldas daquilo que eu fazia, mas depois, mais tarde, quando as coisas mudaram, não é? E foi o Mister, o Rui Gregório,
Portanto, e não tive as oportunidades que tinha tido, e também tive uma lesão pelo meio, e mesmo em termos de treino comecei a ser colocado em posições nas quais não me sentia tão confortável, mas que também me fizeram crescer em termos táticos, fizeram-me olhar para o jogo de outra forma e tentar perceber o jogo. Portanto, isto tudo na vida, as coisas acontecem por alguma razão. E eu acabo por ser dispensado do Odivelas em dezembro, quase no último dia de inscrições consigo ir para o Sintrense, também convidado pela mesma pessoa que me tinha, o empresário que tinha levado para o Odivelas. E sempre foi assim, fiquei 1 ano e meio no Sintrense, fui muito feliz. Hoje em dia eu olho para trás, alguns clubes onde eu estive, por exemplo, no Sintrense era um clube onde eu poderia ter ficado mais uma época. As pessoas chegaram ao final destes 2 anos, onde eu fui muito feliz, mais uma vez repito, fui muito feliz, cheguei ao Sintrense em último lugar, numa altura que o presidente era ainda o Adriano Filipe, uma pessoa muito conhecida. Sim. E nós conseguimos colocar o Sintrense nesse ano no 6º lugar, em que quando o Mister Baixo Lopes fez uma mudança total, houve uma revolução no plantel. Mas olhando, dizendo assim, quando acaba o 2º ano no Sintrense, se eu poderia ter ficado, podia, só que nós vamos sempre à procura de algo mais, e na altura também achei que deveria sair, portanto, salvo erro, até posso dizer, ganhava 600 euros no Sintrense, e o Sintrense faz-me uma proposta de 400 e eu achei que eles me estavam a mandar embora, e por isso optei por ir para o outro lado. E ainda fui para o Amor a ganhar muito menos e não receber. A vida dá tantas voltas porque é mesmo assim. Claro. Olha, eu estou a ver aqui um comentário de um jogador. Eu aqui, em relação a esta pessoa, não sei bem como é que o hei de chamar, porque tenho o prazer de o conhecer para já, e depois é jogador, presidente, é um faz-tudo. Chama-se Dário Ramos, conheces? Conheces? E o Dário está a dizer, dos melhores jogadores a equilibrar uma equipa, um líder. E eu digo, isto à conclusão da nossa conversa e das tuas posições em campo, e de chegares ao Odivelas como o Zidane das Caldas e saíres como o Paulinho Santos ao Odivelas, eu digo que o espaço de terreno que tu ocupavas num jogo de futebol, e lá está, e como diz o Dário, seres o melhor jogador a equilibrar uma equipa, isso só é possível quando se tem uma grande leitura de jogo. Ok? Leitura de jogo, leitura de espaço, leitura de ocupação. E eu arriscava-me a dizer que nessa altura, sem tu saberes, se calhar já estava lá um potencial treinador em formação, porque lá está. Isso é uma coisa que normalmente aparece quando, à medida que os anos vão avançando e a gente começa a caminhar para o final do tempo de jogar futebol, não é? Mas o ser um líder em campo, só os grandes jogadores é que conseguem ser. E normalmente esses acabam por dar treinadores, concordas, André? Concordo. Um abraço para o Dário. Dário é uma pessoa extraordinária, um amigo não de longa data, mas um amigo que a bola me deu, mas é como se fosse um amigo de infância, não é? E com o Dário tenho uma história gira também. Ele jogava no Oeiras, eu no 1º de dezembro, chateámos nesse jogo, e o Dário o Dário, entre aspas, disse, mas onde é que tu jogaste? Eu não te conheço. Eu disse, olha, joguei sempre contra ti, mas eu a ti conheço-te. Pronto, eu joguei sempre contra ti, é normal que tu não me conheças. Mas respondendo à tua questão, no 1º de dezembro havia muito mais líderes do que eu. O Miguel Aleixo, que hoje em dia é treinador do guarda-redes no Sintrense, da equipa técnica do Zorro. Está aqui a ouvir-nos também. O Ricardo Cunha, que é treinador de júniores do 1º de dezembro. Havia outros líderes. Eu costumo dizer que eu era um líder sem a minha liderança tranquila. Portanto, mas em campo, sim. Em campo posso dizer que eu gostava de falar em campo. Claro, e é aí quem joga a bola, é aí precisamente que se tem que falar. Bom, André, só para terminar o capítulo, 1º de dezembro, desfaz-me aqui uma curiosidade que eu tenho. Tu estavas na equipa do 1º de dezembro naquele célebre jogo contra o Braga para a Taça Portugal, ou não? Não fazias parte desse plantel? Sim, 2 anos seguidos. Exatamente. O primeiro ano, salvo erro, com o Leonardo Jardim, e o segundo com o Domingos Paciência. 2 anos seguidos. Perdemos 2-1 e 3-1, salvo erro. Foi assim. No Conde Sucena? Sim. Ok, muito bem, André. André, para terminarmos aqui a parte do André jogador, e já estamos a caminhar para a fase final, a seguir ao Linda Velha, onde, se bem me recordo, trabalhaste conheceste melhor e trabalhaste com o João Matos Reis, que está aqui a ver-nos e a fazer comentários, e acabas no Sintra Futebol, salvo erro com o Kennedy. É isso? Isso mesmo. Com o Kennedy, depois já acabo que termino com o José Fernandes. Sim, o atual treinador do Borel. Sim,
o Kennedy acaba por ir para o Pinhal de Vence a meio da época. Portanto, foi assim. Mas tu vais falar com o Kennedy? Sim, vou para lá através do Diniz, porque o Diniz já o conhecia, o presidente, já o conhecia desde os tempos do 1º de dezembro, porque o Sintra Futebol começou lá naquela cave do 1º de dezembro, e sempre foi com uma relação interessante. E nessa altura, quando surgiu o convite dele, e também juntando às pessoas que iam estar presentes e ao projeto, as pessoas que estavam também, jogadores, etc. Penso que foi interessante lá no Sintra. E é aí no Sintra, já caminhares a passos largos para o final da tua carreira enquanto jogador, não é? É aí no Sintra que também dás os primeiros passos já como treinador, ou não? Tu chegaste a estar a ajudar o Kennedy, não sei se como adjunto, mas chegaste a estar com o Kennedy na parte técnica da equipa, ou não? Olha, antes disso eu tive com o No primeiro dezembro. Com o Levita, depois, quando eu saio quando eu saio do Linda a Velha, se não estou em erro, saio do Linda a Velha à meia época, ainda vou ajudar o Lourinhanense, que subiu divisão nesse ano, da terceira para a segunda B. Uhum. Foi assim, se eu não estou em erro, é isso mesmo. Antes de ajudar o Zé, ajudei o Levita também no Lourinhanense. Na altura, no ano em que o Levita depois substituiu o Bastos Lopes. Eu estava a recuperar do ligamento cruzado anterior e aí sim fiquei um bocadinho mais responsável pela parte de preparação física, etc. Uhum. Mas no Sintra, quando o Diniz me contrata, também é com essas funções, de ajudar o Kennedy, de ajudar o Zé Fernandes e de ajudar o Clube Sintra Futebol a crescer como cresceu, graças a Deus, até hoje, aos dias de hoje. Eu calculo que o André Anastácio, e pelo que já falámos aqui, de ser um líder em campo, ser um jogador que vive desde o primeiro minuto até o último minuto do jogo, como se não houvesse amanhã, digamos assim, eu calculo que tu no banco fosse um género do Cristiano Ronaldo na final do Europeu com o Fernando Santos, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, sempre atrás, o treinador grita e tu gritas atrás dele, devia ser mais ou menos, porque sofre-se muito no banco, não sofre, André? Sofre. Ainda mais quando se acha que não se tem que estar no banco, não é? Ainda pior. E isso também me aconteceu várias vezes ficar no banco, é perfeitamente normal. O futebol costuma ser que não é ping-pong, não é 1 contra 1 ou 2 contra 2. Claro. Tem muito que se lhe diga, de facto. E eu acho que até estar no banco, é preciso saber estar no banco. Eu sempre soube estar no banco. Por vezes, houve uma vez ou outra que posso me ter excedido, normal, mas sempre em prol da equipa, sempre em prol do grupo e em prol dos objetivos também. Claro. Mas respeitando sempre, acima de tudo, quem lidera, como é óbvio. Não é? Claro que sim. André, e para terminarmos esta parte, nessa época no Sintra, tu aí já tens na tua cabeça que eu quero ser treinador. Isto vai acabar, eu vou deixar de jogar e eu quero seguir uma carreira de treinador. Ou não? Sim. Já pensavas nisso? Claramente, sim. Sim, porque quando eu começo também a treinar as crianças, começo a sentir que posso acrescentar algo, que gosto do que estou a fazer, e isso no Sintra surgiu de facto essa possibilidade de ajudar o Zé, ajudar o Kennedy, e foi interessante, porque também em termos da liderança que estava o Dário estava a falar há bocado, é diferente quando tu lideras enquanto jogador e enquanto tu começas a liderar única e exclusivamente só o aquecimento. A liderança muda, não é? Portanto, claro. E aí eu tinha as duas coisas, eu chegava mais cedo, ajudava a preparar o treino, ou via em que função, ou naquilo em que eu poderia ser útil ao Kennedy e ao Zé Fernandes, e o João Matos Reis está aí, ele pode confirmar isso. E o Zé Fernandes também, é? O Zé Fernandes também. O Mr. Zé Fernandes também está aqui connosco. E sim, aprendi muito com o Zé Fernandes, aprendi muito com o Kennedy, com o João Matos Reis, com o Sintra Futebol, aprendi muito no Sintra Futebol, no Clube Sintra Futebol. Muito ok. Bem. Então, já falámos do André Anastácio enquanto jogador, foi uma carreira bonita, posso dizer, uma carreira bonita com muitas histórias. Vamos agora, na segunda parte, começar a falar do André Anastácio treinador, ok? Vamos fazer aqui uma pausa de 1 minuto para a publicidade e voltamos já para continuar a conversa com o André e sabermos como é que foi a carreira do André Anastácio até o momento enquanto treinador, ok? Então, voltamos já dentro de 1 minuto. Ok. Party Sweets & Co. Organização e preparação de festas e eventos. Criam e desenvolvem kits decorativos temáticos e personalizados e enviam para todo o país. Qualquer contacto através das redes sociais ou dos contactos disponíveis. Damos cor e doçura
às suas festas, com muito amor. Guido Ferreira, Mediação de Seguros Unipessoal Limitada. A sua especialista em mediação de seguros e consultadoria, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, número 15A, 2550, 102, Cadaval. Se pretende adquirir um seguro, se pretende contactar o seu especialista em seguros, contacte através do 262 696 141. Party Suites & Co. Organização e preparação de festas e eventos. Criam e desenvolvem kits decorativos temáticos e personalizados e enviam para todo o país. Qualquer contacto através das redes sociais ou dos contactos disponíveis. Damos cor e doçura às suas festas, com muito amor. Guido Ferreira, Mediação de Seguros Unipessoal Limitada. A sua especialista em mediação de seguros e consultadoria, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, número 15A, 2550, 102, Cadaval. Se pretende adquirir um seguro, se pretende contactar o seu especialista em seguros, contacte através do 262 696 141. Ora, boa tarde, já cá estamos de novo à conversa com o André Anastácio. Boa tarde àqueles que só chegaram agora. Temos hoje o prazer de estar a entrevistar aqui no Futebol Online o André Anastácio, jovem treinador de 39 anos, com uma vasta carreira enquanto o jogador do nosso futebol regional da Associação de Futebol de Lisboa e agora como treinador. André, já vamos quase a caminho do aeroporto. Para nos contares umas aventuras que certamente há de ter muitas para contar, mas pelo meio vamos fazer uma paragem em 2015 no Torriense, onde tu acompanhas o Mr. Filipe Moreira na equipa técnica, certo? Certo. E aí, não sei se ias perguntar mais alguma coisa. Não, ia perguntar se saíste do Sintra, na altura saíste do Sintra, para ir para o Torriense com o Filipe Moreira, foi isso? Olha, saio do Sintra. E é engraçado porque o Sintra já podia ter subido há mais anos. E para terminar esta conversa de jogador, o Sintra no minuto 94, o José Fernandes está aí, em Cascais, estávamos a ganhar 4-0 e tínhamos subido divisão para o Pro Nacional na altura. Mas aos 96 ou 97, não importa, o Ponte-Relense marcou um golo e subiu o Ponte-Relense nesse ano. Essa deve ser uma das histórias que o Mr. José Fernandes tinha posto aqui. Ainda o André não começou a contar histórias, e assim, já contou algumas, mas certamente vai contar mais até ao final do nosso programa. E então, como é que surgiu esta ida para o Torriense com o Mr. Filipe Moreira? Olha, antes disso eu assinei pelo Morteirense e ia jogar mais uma época. Mas eu estou a tirar o primeiro nível em Santarém, com um dos adjuntos do Filipe Moreira, que acabei por conhecer, o Gonçalo Cruz, um amigo de longa data, esses também de longa data, o amigo que está no Luxemburgo, bom treinador, boa pessoa, e ele sugeriu o meu nome ao Pedro Canoa e ao Mr. Filipe Moreira, chamaram-me, fui a Torres Vedras falar com o Filipe, conversámos um pouco, já não falávamos há muitos anos, defrontámos como jogador e também me lembro do Filipe Moreira ainda no Lourinhanense, eu era um bebé, quando o Filipe Moreira começou a coordenar o Lourinhanense, todo o futebol e tomar conta daquilo. Acabámos por chegar a um entendimento, ele falou, eu perguntei, mister, venho, ok, eu ainda não tinha pensado em deixar de jogar, pensava já, mas assim, tinha acabado de assinar para o Morteirense, eu ia jogar mais um ano, na altura o Pedro Ferreira até disse, olha, vens para aqui, quem sabe, 2 para amanhã não és tu o treinador do Morteirense, portanto, e as coisas surgiram. E a vida é tão gira porque hoje em dia eu sou casado com a irmã do Pedro, a minha esposa, a Inês, a irmã do Pedro Ferreira, presidente do Morteirense. Do Morteirense, exatamente, era isso que eu ia dizer. Mas nunca joguei no Morteirense e nem sei se algum dia vou jogar ou treinar o Morteirense também. Isso é a vida. A vida dá tantas voltas, não é que não. Mas foi um convite muito bom da parte do Filipe Moreira e foi um ano fantástico com os chineses, em que cresci imenso e comecei a perceber o que
que é o futebol profissional. Foi interessante. Ora bem, cresceste imenso, essa época com o Mister Filipe Moreira no Torriense, e em 2006, provavelmente, eu arrisco-me a dizer que não estarias à espera, mas surge a primeira aventura, e o André decide emigrar, e vais para o Al-Arabi dos Emirados. Como é que aparece num treinador que ainda estava a começar, e como tu disseste, estavas a tirar o nível 1, foste falar com o Mister Filipe Moreira e ficaste lá no Torriense, na equipa técnica dele, mas de qualquer maneira, obviamente, não era o André já aí conhecido por toda a gente. Como é que aparece esta oportunidade de sair para o Al-Arabi dos Emirados? Surge através do Marco Delgado, uma pessoa que já estava nos Emirados há 3, 4 anos, um grande amigo, um excelente treinador. Ou seja, ele tinha ido cerca de 2, 3 anos antes, foi com o Mister José Rachão, após o Mister José Rachão ter ganho a taça com o Vitória Setúbal. Salvo erro, foi para o Kuwait, para o Al-Arabi também do Kuwait, e o Marco Delgado foi convidado a ir com ele. Isto o futebol é mesmo assim, é pessoas uns falam com os outros. Claro. E eu sempre fiquei com uma boa relação com o Mister Marco, desde que ele foi meu preparador físico no Caldas. Sempre fomos falando, sempre foi algo que eu, no fundo, também fui alimentando e tentando perceber através do Marco, através de outros treinadores, de outras pessoas, minhas amigas, como é que trabalham, como é que não trabalham. E quando surgiu a possibilidade de ir para o Al-Arabi, na altura para a função de preparador físico, é óbvio que eu não podia recusar. Não é? E o Marco também é uma pessoa um bocado fechada, não tem muitos amigos, e acabou por me calhar a sorte a mim, como eu costumo dizer. E te diz uma coisa, André, aqui em 2016 sais e vais para os Emirados. Não sei na altura se já eras casado, se não, se já tinhas uma filha pelo menos, ou ainda não? Sim. Já tinhas a mais velha pelo menos, não é? Sim, já tenho a mais velha. A mais velha está em Lisboa, em Belém, vive em Belém com a mãe. Uhum. É fruto do meu primeiro casamento. E depois, agora, quando em 2016, 2017 vou para os Emirados, aí já namorava a Inês Ferreira e fomos juntos nesta aventura. Era isso que eu te ia perguntar. A Inês foi atrás de ti para os Emirados? Foi. Literalmente fugiu aqui da Zona Oeste. E fugimos os dois, mas voltamos e cá estamos e há 4 anos que estamos juntos. Quando digo fugiu, como é lógico que fugiu, porque fazendo publicidade, mas sem necessidade de fazer, que a vida é mesmo assim. O Pedro Ferreira é dono da panificadora da Vermelha, muito conhecida, e a minha esposa trabalhava lá porque era um negócio quase de família, né? Ela claro. Trabalhava lá há cerca de 12 ou 15 anos, mas embarcou comigo nesta aventura e em boa hora o fez. Então diz uma coisa, André, o que é que encontraste, e tu foste ao desconhecido, quer dizer, ao desconhecido não, porque tinhas falado com o teu amigo, que te levou para lá, que te convidou, mas na prática foste ao desconhecido, não sabias, tirando, além de palavras, o que é que encontraste nos Emirados, a nível de metodologia de treino, e já para não falar de outras coisas, vamos falar a seguir, mas da parte do futebol, o que é que encontraste nos Emirados, quando lá chegaste? Olha, fui para uma segunda divisão, temos Emirados há 2 divisões, a Primeira Liga e a Segunda Liga. A Primeira Liga não, tem pouco mais do que 12, 14 equipas, e a Segunda Liga na altura tinha 10 equipas. Como eu te disse, na altura quando me convidaram para ser preparador físico, quando cheguei na primeira reunião técnica eu fiz ver às pessoas que poderia estar só um mês no clube, não havia problema nenhum, até porque os clubes árabes metem esse penalti, eles chamam penalti, que é pagam-te um mês e vais embora. E eu disse, eu não sei o que é ser preparador físico, eu não vejo o futebol dessa forma, não é que eu vejo o futebol com outros olhos diferentes dos vossos, mas não entendo o treino assim dessa forma. Se vocês quiserem que eu ajude dentro das minhas capacidades, cá estarei para fazer. E assim foi, as coisas correram bem, porque eu acho que acima de tudo, antes de nós sermos bons treinadores ou o que é que sejamos na vida, temos que ser humildes, temos que ter a capacidade de perceber no meio onde estamos inseridos, temos capacidade de adaptação. E foi uma coisa que eu sempre fiz por onde passei, foi adaptar-me às situações, adaptar-me às pessoas, tentar ver onde é que eu posso ser útil dentro daquilo que eu sei. E entendi nesse primeiro dia que tinha que ser assim, porque eu cheguei e as pessoas estavam à espera que eu já tivesse o treino preparado, o que é que eu vou fazer. E eu não sei nada ainda, não. E comparei-me com uma realidade ao nível do distrital, aqui, de Lisboa, mas distrital, se calhar estamos a falar distrital mesmo da última divisão, porque eu chego a um clube que é o Al-Arabi, há 4 anos que não compete, nesse ano a Federação investiu dinheiro nos clubes, quando digo investiu, pagou instalações, pagou relevado, ajudou também, ajuda financeiramente, paga aos treinadores locais para serem treinadores, uma série de coisas que
mas no primeiro treino tenho 80 jogadores à experiência, por exemplo, para veres a realidade, não é? Pois, era aí que eu queria chegar, era perceber o que é que encontraste, porque assim, eu tenho alguma vontade para falar disto contigo, porque eu também tenho uma experiência, não a nível de futebol, mas a nível profissional. Eu tive 1 ano e meio, pouco mais do que isso, no Egito, no Cairo, a dar formação na minha área profissional na altura, e eu sei que aquilo é tudo diferente daquilo que a gente tem cá. Ou seja, para quem não conhece, por muito que a gente conte, eles nunca vão acreditar. E era aí que eu queria chegar. Eu calculo que tu tenhas encontrado alguma coisa totalmente diferente daquilo que tu estavas à espera, quando partiste para lá. Sim. A pessoa, o Marco é que me indica, mas é através de um empresário do Bahrein, o Khalid, e eu pergunto, Khalid, mas qual é a ideia do Al-Arabi? O que é que eles querem fazer? Voltaram agora a ser clube, passado 4 anos, voltaram a competir, e eles disseram, eles querem competir, eles não querem, não há divisão abaixo, portanto o clube quer competir, quer começar a crescer. No fundo foi como um clube que começou de novo, e nesse aspecto foi bom, porque ajudei dentro do possível, ajudei imenso naquilo que pude também, não é? Claro que sim, e eu pergunto de forma muito rápida, eu acredito que tu tenhas sentido, eu pelo menos senti quando estive em contacto no Egito, neste caso, que eles olham para nós como quase, entre aspas, uns supra-sumos da coisa, ou seja, parece que somos uns seres diferentes. Sentiste isso, André? Olha, são os Emiratis, como eles se chamam, né? Os árabes, são pessoas que gostam de andar de mão dada, né? Isso está. Nós aqui não vemos os homens andar de mão dada, né? Claro, claro. Quando eles precisam de algo, agarram, dão-te pela mão, vais dar uma volta ao campo com eles e eles explicam o que é que acham, o que é que precisam, o que é que não precisam, onde é que estás a errar, onde é que eles precisam da tua ajuda. A primeira coisa, quando eu cheguei ao Dubai, foi o calor, não é? Portanto, e aí senti logo que queria vir embora, porque eu cheguei a 12 de agosto ou 13 de agosto e estava imenso calor. Portanto. Mas depois, a dia-a-dia é o normal, a vida é o normal, e quando tu queres ser treinador e queres estar no futebol profissional, tens que te adaptar às realidades, e felizmente só estive 1 mês sozinho, foi o primeiro mês, que era o mês, entre aspas, em que o clube poderia mandar embora. Optei nesse mês em não estar com a minha esposa, claro. Mas depois estive sempre acompanhado e foi fácil, foi fácil. Mas em relação ao que estás a dizer, de nós termos deles, não é bem assim como estás a dizer, mas porque eles, como é que eu ia dizer? Por exemplo, o Mr. José Vasques, que foi meu professor no primeiro nível, no segundo nível, lá em Santarém, ele dizia, ainda bem que isto é assim no mundo árabe, porque se as coisas são assim, é sinal que eles precisam de nós. Portanto, e o facto de eles dividirem o treino como nós não dividimos o treino, é claro que nós falamos em cargas, e cargas são para os burros, como se costuma dizer, né? E outras coisas mais. Mas eles ainda dividem o treino. Quando eu cheguei, diziam, André, olha, tens 45 minutos, 1 hora, dá o treino, dá a parte física, depois nós damos o resto. Ok, o resto para eles era uma pelada, era o que é que fosse. Por isso, eu acho que fui útil naqueles 3 anos em que tive, quase 3 anos estive no clube, tal como fui útil agora no clube onde estou, e penso que qualquer português, não só português, mas qualquer pessoa que vá para fora vai sentir que tem algo para acrescentar. Porque todos nós temos algo para acrescentar, como eu disse. Se nós formos humildes, se nós soubermos ouvir, se nós soubermos estar no meio em que estamos inseridos, nós temos sempre algo para acrescentar. Portanto, e para aprender também, como é óbvio. Claro que sim. E tu tocaste aqui num ponto que eu concordo a 100% contigo, que é, eu cheguei, eles perguntaram-me, disseram-me o que é que queriam e eu tive que me adaptar. Ou seja, a pessoa humilde chega a um sítio que não é o dele, ou seja, sai da sua zona de conforto e rapidamente percebe, ok, eu tenho que me adaptar ao sítio onde estou agora, e não ao contrário. E muitas vezes há treinadores e noutras vertentes sociais da vida que dizem, não, agora esta gente toda se vai ter que te adaptar a mim. Isso normalmente o resultado é péssimo. Ok, tu tiveste essa sensibilidade para tu te adaptares a eles. Sim, também porque eu estou a começar, não é? E estando a começar, estamos a falar em 2015, 2016, a primeira experiência a sério no futebol profissional, no Torriense, em que são treinos de manhã, em que há um investidor chinês, e eu passo a perceber o que é ser treinador profissional, não é? E depois nos Emirados também, apesar dos treinos serem ao final do dia, mas eu só fazia aquilo, não é? Portanto, se eu só fazia aquilo, se eu vivo, tive que me adaptar, como é óbvio, e graças a Deus as coisas correram bem, e
são experiências que nos marcam e nos fazem crescer, porque Claro. Há pouco tu falavas dos treinadores que eu tive. Se no Lourdinense eu bebi por todos os treinadores que passei, graças a Deus eu bebi. Há bocado falei no falecido Vítor Damas, foi alguém que também me deu algo, né? Claro. Houve um treino em que ele me deu o colete e disse: Mister, é a jogar onde? Ele mandou-me dar uma volta. Pronto, não me esqueço dele, não só por isso, mas como quem diz, sai daqui, pronto, vai lá fazer o que costumas fazer. Mas eu penso que nós bebemos com todos e graças a Deus eu tive enormes treinadores, pessoas humildes, pessoas que me ensinaram. Isso acho que é o melhor que nós temos na vida. Claro que sim. André, para terminarmos a parte Emirados, tenho aqui mais duas questões. Uma é, como é que foi a tua adaptação? E já vi que correu bem, mas para quem nos está a ouvir neste momento perceber o que é ir para um país árabe, muçulmano, como é que foi a tua adaptação à cultura daquele povo e ao modo de vida, porque é totalmente diferente do nosso. Principalmente sim. Até a nível de comer, e comecemos a calhar logo por aí. Sim. Como eu disse, a primeira semana cheguei, o clube entregava-me comida em casa, mas pronto, da comida que eles me entregavam só comia basicamente o frango, o resto eu não gostava muito, ou o biryani, ou as comidas que eles têm. Depois com os anos tu vais-te habituando e vais percebendo que eles têm ali qualquer coisa da Índia, do Líbano, etc., coisas dos outros países, porque eles não têm mesmo... Digamos que acho que não tem uma comida mesmo que seja mesmo deles, típica dos árabes. Foram bebendo um bocadinho de todos. Mas foi uma experiência muito boa, tive que me adaptar. Felizmente consegui trabalhar com 2 ou 3 treinadores diferentes, nacionalidades diferentes, o que me ajudou também. Comecei com um treinador, um árabe, o coach Salan. Depois, passado 6 meses, veio um treinador brasileiro, o Sérgio, mas era uma pessoa que já estava nos Emirados há 10 ou 15 anos. E começou-me a ensinar as primeiras palavras também, que isso foi importante para mim, começou a marcar a diferença, saber dizer defesa central, médio centro, saber coisas simples como Yala Shabab, vamos lá rapaziada, vamos treinar, pequenas palavras que também começas a ter uma ligação maior com o jogador. E o Filipe Moreira costumava-me dizer muito no Torriense que era: tu ainda não desligaste o chip de jogador. E aí penso que aí nos Emirados foi quando eu comecei a desligar mais o chip de jogador, começar a não olhar para o jogador com tanto carinho, entre aspas, não é? Porque o jogador tem que ser tratado com carinho, mas também, de vez em quando, tem que levar com um bastão, não é? Como se costuma dizer. Claro. E aí, ainda há pouco tempo o Paulo Fonseca deu uma entrevista e disse: eu não tenho problemas nenhums que os jogadores por vezes tenham medo de mim. E tem que ter, porque há sempre um momento em que nós somos postos à prova, não é? E isso aconteceu-me nos Emirados também, mas felizmente as coisas correram bem, tive sempre os jogadores do meu lado. Quando houve mudanças de treinador, o meu nome era sempre falado para sair, porque é normal, porque hoje em dia as equipas técnicas estão juntas, mas nos Emirados ainda dividem, na segunda liga ainda dividem um bocado as coisas, o treinador principal sai e os outros ficam, não é que nós sejamos, não é que eu queira ficar, é óbvio que eu quero ficar, sempre quis lá ficar, não é? Mas não é que eu esteja a dar a facada em ninguém, infelizmente não o fiz, nem penso que nem nunca o farei, mas foram experiências muito boas e muito enriquecedoras. André, e então, para terminarmos agora os Emirados, eu sei que tu há de ter histórias incríveis. Queres partilhar aqui alguma connosco, umas daquelas que te chamam mais a atenção? Porque eu costumo dizer, e como eu disse há pouco, eu num ano e meio que vivi no Cairo, eu acho que todos isto tinham uma história para contar. Depois ia selecionando as melhores, porque efetivamente para um povo com a nossa cultura, do nada cair num país, uma cultura totalmente diferente, eu acho de forma natural vão surgindo histórias que nos vão ficar para a vida, a verdade é esta. Tens alguma que queiras partilhar connosco, André? É assim, agora histórias mesmo de momento não me recordo, honestamente. Recordo-me de uma viagem que nós fizemos 2 horas assim, fomos jogar a Corfacã, uma cidade em Fujeira, lá no meio da montanha, e nós chegámos ao estádio e assim, mas isto faltou 1h30 para o treino, mas eles ainda vão rezar, e têm que rezar 2 vezes quando viajam mais de 80 km. É que rezaram 2 vezes, o treinador deu a palestra e ainda mandou os jogadores dormirem 20 minutos. E eu assim, e dá tempo para tudo. Eu assim, tu é que vais dar o aquecimento, não sou eu, de certeza. Mas fui eu que dei o aquecimento e ganhamos esse jogo 1-0. Pois, lá está. Era aí que eu me ia meter contigo, porque eu sei precisamente que
a reza nestes povos é sagrada, ou seja, aquela hora é sagrada. Eu a nível profissional, e para dar um exemplo, eu estava a dar uma formação e chegava àquela hora, eu da primeira vez que me aconteceu, estava a dar formação e de repente fiquei sozinho. Eu disse, então, mas disse lá ao engenheiro que estava comigo, em inglês, então, mas o que é isto? E onde é que vai a malta? Não, isto agora é a hora de rezar. E eu calculo que no futebol seja igual, ou seja, eles têm aquela hora, se estão em estádios, não estão, se estão no treino, a hora de rezar é rezar e a gente tem que se adaptar, não é? Há ali um limite que eles têm, não é? Por vezes depende da hora do dia, de manhã, quando eles, a reza se for, por exemplo, às 6 da manhã, eles têm ali um limite, portanto eles não podem não podem saltar 2 rezas. E no treino normalmente nós fazíamos para 45 minutos de treino, eles paravam para rezar, porque eles demoram mais tempo a fazer, entre aspas, a se lavar, a fazer, eles chamam pollution, portanto eles vão, limpam as orelhas, limpam a cabeça, limpam a cara, limpam os pés, eles metem os pés onde nós pomos as mãos, portanto, para lavar, portanto, e eles demoram mais tempo a fazer isto do que depois propriamente a reza, porque a reza é ler qualquer coisa ali da Bíblia deles, do Corão, que demora sensivelmente 1 minuto e meio, 2 minutos e retoma o treino. Portanto, é mais o ritual de terem que tirar as botas, terem que se ir limpar e depois então rezarem, não é? E depois eles têm ali coisas diferentes, porque uns rezam logo, outros rezam depois. Não sei se são 2 religiões, também nunca aprofundei bem isso, se calhar há quem saiba, mas é adaptação também. Eu, graças a Deus, eles rezavam e eu também rezava para mim, portanto claro. Nunca rezei com eles, mas rezava para mim. Então, diz-me uma coisa, André, falando em adaptação, e eu não sei se a tua esposa, a Inês, nos está a ver ou não, mas eu vou fazer uma pergunta relacionada com ela, porque lá está, eu sei o que é essa realidade, eu calculo que a adaptação para ela tenha sido um pouco mais difícil do que para ti, ou não? Sim, foi. Ao início foi. E porque no primeiro ano nós não somos casados. Graças a Deus, o presidente do clube, uma pessoa muito sensata, porque, por norma, nesses países, tu convém, não é? Se andas na rua de mão dada, para já não convém andar de mão dada, não convém andar como andas aqui, apesar de estar calor o ano todo, não vais para o supermercado de mini-sai, ou tens de ter respeito pelas pessoas, pela região deles também, não é? É como agora, eles agora começam o Ramadão, hoje é 23 ou 24, começa o Ramadão, e se tu vais comer à frente deles, eles estão numa altura que não podem comer, tu estás a desrespeitá-los, não é? Exato. Mas a minha esposa, graças a Deus, nós conseguimos superar bem as coisas, e a minha esposa também, é óbvio que sentiu um pouco, e também a primeira vez que estava longe da família e dos pais, mas foi bom, vivemos numa cidade ótima, com praia a cerca de 500 metros quase de casa, foi muito importante para nós. Então, e porquê, e avançando, o porquê do regresso a Portugal, André? Ao fim de 2 anos, salvo erro, vais em 2016, voltas em 2018. Olha, é como eu te digo, também foram mudando os treinadores, e há uma altura em que muda o treinador e nós, entre aspas, chocámos, não é? Nós chocámos no sentido de eu sei mais do que tu, mas as ideias não batiam, e nesse sentido eu já estava um bocado descontente, já era o meu 3º ano no mesmo clube, um clube que lutava não para ser o último, mas lutava para andar no meio da tabela, e eu sentia que queria mais qualquer coisa. E no fim do 2º ano o meu nome foi falado para ser como treinador principal, acabou por não as coisas não avançarem na altura, e regresso a Portugal foram coisas que não interessa estar aqui a dizer, mas foi uma opção familiar. A minha esposa também queria estar mais perto dos pais dela, meus pais também sentiam falta de mim, a minha filha mais velha. Uma opção. Pronto, foi uma opção, de facto, foi uma opção, e foi uma opção em boa hora, como eu costumo dizer. Mas depois lá está, o bichinho do futebol, seja nos Emirados, seja em Portugal, está lá sempre atrás do André, não é? E então integras a equipa técnica do Alverca e do Vila Franquense. Não ao mesmo tempo. Não, claro que não, ali com uma diferença pequena de timings, mas primeiro o Alverca e depois o Vila Franquense, é isso? Sim, eu estou em Portugal há talvez 1 semana, 2, e acho que publico qualquer coisa no Facebook. O Top PV, o Top P tinha sido meu colega, nós tínhamos sido jogadores do Odivelas em 2005, 2006. Uma curiosidade, na altura o preparador físico era o Jorge Simão, penso que chegou ontem ou anteontem a Portugal também, vindo da Arábia Saudita. E o Top P convida-me, vou à Alverca falar com ele, chegámos a acordo. E na altura o Top P precisava de alguém que tinha o 2º nível, eu já tinha, ele estava a fazer ainda.
e estive ali com o Topé cerca de 3, 4 meses, numa altura em que o Alverca foi reestruturado e quando entrou o Artur Moraes e esta SAD brasileira. E depois surge o Vila Franquense. Sim, eu entendi que no Alverca que já não tinha condições, entre aspas, para continuar. Surgiu uma proposta em termos de trabalho de ir para uma empresa boa, uma multinacional, e eu balanceei ali um bocadinho entre o futebol e as obrigações que nós temos, porque claro, tu estás muitos anos em Portugal ou no estrangeiro, tu todos os meses tens coisas para pagar, não é? E é mesmo assim. E na altura entendi sair do Alverca e em boa hora também surgiu o Mr. Filipe Moreira, surgiu a situação do Vila Franquense e acabei por integrar a equipa técnica dele. Muito bem. E depois, quando, penso eu, que se calhar nada o fazia prever, aí vai o André de novo, desta feita para o Al Nassr do Dubai, onde tiveste até há relativamente pouco tempo, certo? Como é que surge o convite? Eu calculo que tenha surgido porque já tinhas deixado uma marca lá fora, não é? Mas como é que surge o convite do Al Nassr para o André voltar a emigrar? Surge Vila Franquense, penso que na altura que nós estávamos, ou tínhamos subido divisão, ou estávamos já no play-off, e surgiu uma mensagem no WhatsApp do primeiro treinador que eu tive nos Emirados, que foi capitão da seleção nacional e foi antigo jogador deste clube onde eu tive, a perguntar se eu teria interesse em ouvir uma proposta deles, neste caso para a formação, para os sub-15, sub-17, e assim comecei a negociar e embarquei nesta aventura. Um clube bom, graças a Deus. Foi duas realidades diferentes que eu vivi nos Emirados. Estive no Emirado, porque os Emirados são 7 Emirados, e eu estive no Al Arabi, que é em Al Quain, uma cidade pequena, e depois acabei por estar mesmo no centro do Dubai, no Al Nassr, considerado como se fosse o Sporting, o Benfica, e foi um privilégio, de facto, foi muito bom. Claro, era isso que eu te ia perguntar a seguir, que era quem estava no Al Arabi e com as condições que tu já disseste, mas calculo que quando tenha surgido o convite já conhecesse alguma coisa também do Al Nassr, mas são duas realidades totalmente distintas, do Al Arabi e o Al Nassr, a todos os níveis. Sim. Olha, no Al Nassr está lá o Tozé, que era jogador do Vitória Guimarães ano passado. Sim. Penso que até foi o Deck que indicou, e está o Álvaro Negredo também. Portanto, só para terem verem um bocadinho a dimensão, penso que as pessoas sabem, não é nada de novo que eu esteja a dizer. Só o nome Al Nassr chamou-me a atenção, a proposta foi boa também, e quando as duas coisas juntaram-se, e também o desejo de ser treinador principal, de experimentar um pouco mais o meu nível de conhecimento, acabei por aceder e embora ao fiz. E foste, se não me falha, treinar o sub-15, como disseste, e ajudar também no sub-17, é isso? Na altura, quando sou convidado, o primeiro convite recebo para o sub-15, que recusei, e disse que estava a trabalhar nos séniores e tinha possibilidade de ficar no Vila Franquense com o Mr. Filipe Moreira na segunda liga. Portanto, e recusei esse primeiro convite por ser sub-15. Depois convidaram para ser treinador adjunto do sub-17, que eu aceitei e disse, pronto, ok, vamos. E também o treinador árabe, eu gosto de trabalhar com treinadores árabes porque eles ouvem-nos e nós podemos, há uma partilha muito grande e eu sinto que também eu, enquanto treinador, estou a crescer. Enquanto eu estava a assumir o sub-17, surgiu depois a possibilidade de assumir o sub-15, portanto fiquei adjunto do sub-17 e de treinar o sub-15. Ok, mas isto leva-me a uma pergunta que saberás certamente responder, que é a aposta deles em quererem evoluir, porque não é normal, aqui em Portugal, por exemplo, ou em qualquer país da Europa, ir buscar um treinador estrangeiro para ir pegar numa equipa de sub-15 ou de sub-17. Ou seja, eu acredito que isto é a grande aposta deles por a vontade de quererem evoluir e com a experiência que o europeu tem, ou seja, é uma aposta grande que esses clubes têm no mercado europeu a nível técnico. Tem a ver um pouco com a cultura do clube também, com aquilo que eles entendem. O clube está a mudar. Este ano que passou tínhamos cerca de 7 a 8 treinadores estrangeiros. Por norma, os treinadores estrangeiros que estão neste tipo de clubes são treinadores ali de países vizinhos, ou do Iémen, ou do Egito, ou da Tunísia, ou da Arábia Saudita não, porque são rivais, mas são tudo treinadores que andam por ali por perto. Claro. E este ano eles, como tinham um sports director, um diretor da academia, um holandês, ele quis mudar um pouco do paradigma e quis mudar também um pouco a nacionalidade dos treinadores e pronto.
André, neste caso, no Dubai, uma cidade grande, um clube grande, calculo que também tenha histórias. O que é que marcou mais? O que é que gostaste mais de viver nestes meses, digamos assim, que tiveste no Almanzor? Olha, Que eu te tenha comecei, deixado saudades, digamos assim. assim, foi um ano de crescimento, acima de tudo. O ano em que eu fui posto à prova, apesar de ser, nós podemos dizer, ok, estava na formação, não é a mesma coisa que os séniores. Quando tu és treinador principal, quando tu és profissional daquilo que fazes, quando a tua vida é aquilo, ou tu dedicas-te ou então não vale a pena, não é? E eu este ano não tinha a minha filha, não tinha a minha esposa, também não tinha estas pequenas coisas que nós estamos aqui a conversar. Felizmente Portugal, eu não conseguia falar pelo Skype com a minha esposa, por exemplo, no WhatsApp, etc. Então eu dedicava única e exclusivamente àquilo e pronto, e nos meus tempos livres ia um bocadinho à praia, como eu costumo dizer, não é? E estavas a gostar. Estavas a gostar deste trabalho que estavas a fazer no Al-Nassr. Sim, sim. É como eu digo, foi a primeira vez que eu me senti treinador, não é? Treinador no sentido da palavra ser eu a preparar tudo do princípio ao fim, fazer a análise de vídeo, tudo. Portanto, estava a ser uma experiência muito enriquecedora e estava num clube em que eu sentia que tinha margem para continuar a crescer. Mas neste momento não vejo as coisas fáceis para voltar aos Emirados, porque neste momento o aeroporto está fechado até 30 de junho. Eu, por exemplo, ainda tenho casa paga lá até o final de agosto. Tenho uma série de coisas que ainda tenho que tratar, que a minha esposa todos os dias me diz, mas já cancelaste isto, já cancelaste aquilo. Não é que eu esteja à espera de voltar, porque muito honestamente eu gostava de ficar em Portugal na próxima época, ver o que é que pode surgir ou não. Mas deixa saudades por um lado e não deixa por outro, porque tu, quando estás a fazer o que tu amas, mas também ao mesmo tempo não tens quem tu amas ao teu lado, Claro. torna-se difícil, não é? Mas pode-se dizer, André, que tu foste, entre aspas, vítima desta pandemia do Covid-19 e terá sido a principal razão por teres regressado a Portugal, por o contrato ter sido finalizado e teres voltado a Portugal, certo? Certo. Eu manifesto a vontade de vir para Portugal no dia 12 de março, também quando em Portugal começámos aqui, as coisas começaram comecei a ver que as coisas podiam fechar no aeroporto e acabo por vir embora para Portugal no dia 15. E passado 2-3 dias o aeroporto aqui em Portugal fechou, portanto foi em boa hora. E após eu ter chegado também, passado no final do mês de março, foi-me comunicado que o contrato terminava, porque no mundo árabe é assim, no fundo não é só em Portugal, não é só no campeonato distrital, não é só no campeonato de Portugal que está a acontecer estas coisas. Isto é uma pandemia e é uma situação global, portanto não é que o clube não pudesse continuar a cumprir o contrato até dia 30 de junho, podem perfeitamente, porque o dinheiro vem do Sheik e o dinheiro de certeza que não está a ser canalizado para outras coisas, mas eles entenderam que eu já não fazia parte do projeto se calhar futuro e cancelaram o meu e cancelaram a da maioria dos treinadores. Penso que só 2 treinadores croatas vão continuar para o ano no Al-Nassr. Ok. E agora, André, agora eu sei, sabes que isto no futebol, em Portugal, isto evolui de tal maneira que a gente vai acabando por saber algumas coisas que antigamente não sabia. E eu sei que o telefone já tocou. Que projeto procuras, André, para ficar cá? Porque tu vais ter que ficar de qualquer maneira ligado ao futebol. Ou cá, ou no estrangeiro, já percebi que o teu futuro vai passar pelo futebol na mesma. Que tipo de projeto gostavas de abraçar cá em Portugal, André? Penso que todos nós queremos fazer parte de equipas técnicas profissionais e sermos treinadores ao mais alto nível. Penso que todos nós queremos, mesmo quando jogamos no Distrital, o nosso desejo e nós no nosso íntimo estamos a ouvir a música da Champions League, né? Mas eu não fecho a porta a ninguém, honestamente neste momento não estou muito preocupado. Claro que ando-me a mexer, entre aspas, ando a falar com algumas pessoas, não estou maluco no sentido de procurar tudo e mais alguma coisa, mas vou falando, vou fazendo os meus contactos. Também há pessoas que certamente vão me procurar também porque sabem que eu agora estou cá, mas a concorrência é enorme e nós não podemos ser cínicos no ponto de dizer isto é como o Hugo hoje em dia tem um programa, mas há pessoas que gostavam de estar no seu lugar e eu sei que há muita gente que gostava de ter vivido o que eu vivi e eu gostava se calhar também certamente sem falsas modéstias de ter a oportunidade que alguns treinadores vão ter e
E é um mundo, o futebol, como jogador, também já dizia, é normal. Nós sempre queremos mais para a nossa vida. Mas eu neste momento não consigo olhar para as coisas e dizer, olha, eu quero ser treinador principal, eu quero ser treinador adjunto. O que surgir e o que for surgindo, eu vou falando com as pessoas. Como esta semana surgiu uma situação, falei com as pessoas, senti que não era um projeto para mim, e pronto, e desejei boa sorte. E é assim que as coisas têm que ser também, não é? Não é estar aqui a enganar ninguém. É óbvio que eu gostava de ser treinador principal, mas se tiver que ser treinador adjunto novamente, porque isto Hugo, honestamente, é muito fácil ser treinador principal quando nós temos bons adjuntos. E o contrário já, percebes? Porque as coisas não são assim tão simples tão lineares. Mas eu costumo dizer, o Filipe Moreira dizia-me, olha, Filipe Moreira dizia assim, mais vale ser um bom adjunto a vida toda do que um mau principal. Eu não vejo as coisas assim dessa maneira, porque já fui treinador principal, ok, que foi em miúdos, tudo bem. Também eu vivi como cerca de 2 semanas em que fui treinador principal lá no Al-Arabi, quando o treinador o Sérgio teve que se ausentar para o Brasil. Mas acima de tudo é uma questão de liderança, é uma questão de tu fazeres aquilo que tu gostas, de tu sentires apaixonado pelo que fazes. E eu estou disponível para trabalhar, não há segredos, seja no que for. Olha, nos Emirados, contando mais uma história, este ano eu tive que dar aquecimento de guarda-redes várias vezes, porque adoeceu ou perdeu o autocarro. Portanto, para tu veres que nós temos de estar preparados para tudo. E eu tenho a consciência disso, tenho humildade para perceber isso. E penso que esta pandemia vem-nos mostrar a todos nós que a vida é o que acontece enquanto nós planeamos o futuro. Eu planeava, se calhar, ficar nos Emirados contra a vontade da minha esposa mais 2 ou 3 anos, e neste momento estou em Portugal à procura de um projeto e à procura do que virá. E como eu, estão outros treinadores. No outro dia falava com o João Matos Reis e ele dizia que o Eloy Severino quer voltar a treinar, e eu, graças a Deus, e em boa hora ele quer voltar a treinar, porque ele tem qualidade, ele já mostrou. Há outros treinadores, o Bastos Lopes foi meu treinador, também não tem clube. Há tantos, o Luís Braz voltou agora na Malveira, eventualmente pode não ficar. A vida dá imensas voltas e nós temos que estar preparados para tudo. Penso que isso é o mais importante. Claro, eu concluo as suas palavras, e era aí que eu queria chegar, que embora tenhas voltado a Portugal, embora queiras continuar a trabalhar por cá no mundo do futebol, mas, e tu e bem dizias, não estás desesperado, ou seja, terá que ser um projeto com pés e cabeça, não é o prima do prima que recebes, que aceitas e vamos embora. Tem que ser uma coisa ponderada, ainda para mais um treinador com a experiência que tu tens já de estrangeiro, onde já trabalhaste com várias realidades, terá que ser um projeto bem sustentável para levar o André a voltar ao futebol em Portugal. É isso? Foi o que eu aprendi das tuas palavras. Não é só telefonar e aceitar sem perceber como, nem nada, e às vezes as coisas depois correm mal. O teu Iricerense ano passado, e penso que, não sei se essa pessoa ainda está na direção do Iricerense ou não, na altura quando o Mr. Nuno Lopes vai para o Iricerense, eu tinha chegado a Portugal também, ou cheguei a Portugal um dia ou 2 depois do Mr. Nuno Lopes ter ido para o Iricerense. O meu nome foi falado, falei com pessoas da direção do Iricerense na altura e poderia ter assumido o ano passado, antes de eu ir para o Alverca. Sim. Por isso, a vida, eu estou disponível para ouvir os projetos que surjam, estou disponível para falar com as pessoas. Não sou mais do que ninguém, não sei mais do que ninguém. Há muita gente, e tens entrevistado aqui muita gente, há muita gente que sabe mais do que eu, não teve simplesmente a oportunidade que eu tive de estar lá fora e de viver o que vivi, mas a vida é mesmo assim. Mas eu permito-me que te diga, André, há muita gente que não teve, obviamente, essa oportunidade que tu tiveste. Há muita gente que diz, neste caso, referindo-me a ti concretamente, o André teve sorte porque apareceu um convite e foi lá para fora. Eu costumo dizer, e não sei se concordas, a sorte dá muito trabalho. E a sorte, ok, pode estar associada, mas depois há o mérito da própria pessoa em agarrar a oportunidade. Não é só sorte. Eu, pelo menos, não acredito só na sorte. Sim, as pessoas costumam dizer, chegar lá acima é fácil. Eu acho que não é fácil, né? E ficar lá em cima é que é difícil, ainda custa mais. É o que é o que tem que ser. Eu estou disponível, volto a referir, estou disponível para estar em Portugal, como o Mr. Vitorino, penso que deixou uma mensagem há bocado a dizer que se eu queria ir para fora. Nós somos treinadores de futebol, quem é que não quer ir para fora? Quem é que não quer estar em Portugal num projeto bom? Quem é que não quer estar a falar contigo aqui nesta hora? Essa a mim deixas-me sem palavras, André. Não, eu tenho essa humildade para dizer,
eu cheguei há pouco tempo a Portugal, estou há cerca de um mês, fiz a minha quarentena em casa, aqueles 15 dias sem poder sair, Claro. Se bem que eu não tenho saído muito, graças a Deus, não tem sido preciso, mas eu sei que o facto de eu ter saído de Portugal e de ter deixado, por exemplo, se imagina que eu, voltando atrás, imagina que eu saio da equipa técnica do Filipe Moreira e vou jogar novamente para o Morteirense. Se calhar eu não tinha tido a oportunidade que tive, não é? Portanto, mas eu optei por ir, ou podia ter dito que não, ou Arabi, mas eu disse que sim na altura. Portanto, ou seja, no futebol distrital eu sou conhecido, mas ao mesmo tempo, estes 4 anos que eu tive fora, as pessoas também já não me conhecem, entre aspas. É isso que eu me refiro. Agora não fecho a porta a ninguém e tenho a humildade de ouvir as pessoas todas e também sei que não sou mais do que ninguém. Claro. André, e já vamos a caminhar a passos largos, e como eu costumo dizer, estamos em cima dos 90 minutos, vamos entrar dentro de momentos em compensação na nossa entrevista, mas eu não podia deixar de perguntar, até porque está muita gente a ouvir-nos, alguns conhecem melhor, outros conhecem menos bem, mas também queria dar essa oportunidade de nos dizeres quem é o André enquanto treinador. Ok, o que é que tu privilegias, para além do trabalho, obviamente, que já percebemos que é um aspecto ao qual dás muita importância, mas o que é que tu privilegias a nível de metodologia, treino, sistemas de jogo? Quem é o André enquanto treinador, neste caso, principal? O André enquanto treinador é alguém que era enquanto jogador também, alguém que procura sempre a perfeição, alguém que procura todos os dias algo diferente. Eu penso que enquanto treinador também estou à procura do que é que eu vou ser, honestamente, não é? Mas sei claramente o que quero, sei que quero uma equipa que jogue a bola, que jogue bem à bola, que construa a partir de trás. Quero o que todos queremos, uma equipa que saiba os momentos todos dos jogos, momentos que hoje em dia penso que já não são momentos, isto são instantes, não é? A vida passa tão depressa e o futebol então as coisas ainda passam mais depressa. Mas aquilo que eu senti nos Emirados, que tenho capacidade para ser treinador principal. Se o vou ser alguma vez na vida, já o fui nos Emirados, se o serei em Portugal, penso que as coisas podem evoluir nesse sentido. Mas como é que eu te posso dizer? O que é que eu te posso dizer mais? Gosto de ter bola, gosto de uma equipa que sabe jogar, ao mesmo tempo uma equipa que seja agressiva, que recupera a bola o mais rapidamente possível. Ou seja, gostas... Não sou um romântico, entre aspas, né? Porque também como jogador também não o era, mas privilegio o coletivo, privilegio esse tipo de situações que no fundo aquilo que tu vais bebendo dos outros treinadores, aquilo que tu vais bebendo enquanto jogador e depois vais pondo no papel. E eu costumo dizer, gosto de falar no campo. Claro. Falar no campo. André, eu não tenho dúvidas que vamos ouvir falar do André num banco de suplentes qualquer, porque quem quer continuar ligado ao futebol, como tu, e há espaço, eu costumo dizer que para os bons há sempre espaço, embora concordo contigo quando dizes que efetivamente neste momento no mercado de treinadores a oferta é grande, ou seja, há mais treinadores para colocar do que lugares disponíveis e isso efetivamente deixa alguns sem trabalhar, mas eu acho e continuo com essa convicção que quem trabalha bem a oportunidade acaba por surgir e depois quando surge lá está, quando se é bom a oportunidade aproveita-se e esqueçam que não é sorte. André, foi para mim um prazer hoje estar aqui à conversa contigo, já não falávamos há muito tempo, há mesmo muito tempo. Foi um prazer, quero-te agradecer a disponibilidade que tiveste para estar aqui esta hora e meia à conversa comigo. Por último, vou-te deixar a oportunidade, não sei se queres passar alguma mensagem a quem nos está a vir, ou a quem nos está a ouvir, e ainda agora está a gente a entrar também, se queres deixar alguma última mensagem para os nossos seguidores. Antes de mais agradecer-te mais uma vez, dizer-te que isto é de facto é um privilégio poder estar aqui e como eu disse, penso que há mais pessoas que gostavam de estar também no meu lugar e vão estar. Penso que há espaço para todos, como tu disseste, se as pessoas souberem respeitar, seja no futebol distrital, seja no futebol profissional. A mensagem que eu deixo é essa, é que esta quarentena também sirva para todos nós refletirmos o que é que queremos e que haja respeito entre todos, porque o futebol distrital é bonito, é assim, as pessoas respeitarem-se umas às outras, porque tu dizias há pouco
se o telefone toca, o telefone, se não tocar, é porque não tem que tocar. E por vezes quando toca, e nós também dizemos, olha, mas a oportunidade se calhar era para mim e eu rejeitei-a. Eu quando cheguei a Portugal tive possibilidade de treinar o Meda. Na altura o Meda ia com 13 derrotas ou 14 derrotas seguidas. Eu não aceitei. Se calhar o comboio passou, não passou. Eu acho que a vida tem que seguir o seu rumo normal. Nós temos que ter humildade e capacidade para nos adaptarmos às situações e às circunstâncias. E o que eu desejo às pessoas é que se protejam, estejam em casa, isto vai passar, já faltam mais, e vão arrumando as ideias, que é o que eu tento fazer todos os dias, arrumar as minhas ideias, estar preparado para o que aí vem, para os projetos, sejam eles no futebol ou não. E acima de tudo temos que ser amigos uns dos outros, sermos humildes e mais uma vez obrigado. André, eu vou-me despedir de ti depois destas suas últimas palavras com uma expressão que tu certamente deve ser familiar, que é Inshallah. Inshallah. Pronto, André, mais uma vez foi um prazer, um grande abraço, que tudo corra bem para ti e para a tua família, e lá está, e que esta fase passe rápido. Um agradecimento especial a todos os que nos estiveram a seguir nestes 90 minutos à conversa com o André Anastácio. Estou certo que no final todos vocês agora conhecem um pouco melhor do André Anastácio, e esse era o meu grande objetivo quando convidei o André a vir até aqui. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Deixa-me só dizer, sim, André. Quando terminar a quarentena, que nunca pares, continuas a fazer isto, continuas a divulgar o futebol e que mais pessoas se juntem a ti e continuem a ajudar, porque isto é o caminho, de facto. O João Matos Reis já o fez, outras pessoas já o fizeram. Penso que assim é que as coisas devem ser, evoluir nesse sentido. Que esta quarentena sirva para as pessoas também pensarem no que de bom podemos fazer. Nós sabemos que todos os clubes estão com problemas, que não sabemos, muitos dos clubes não sabem os orçamentos que vão ter para o ano, mas também sabemos, e tu és um exemplo, a prova viva de que nós nos podemos reinventar. E tu, neste ano, tiveste de reinventar e agradeço por isso também e desejo-te muita sorte, tanto aqui no teu projeto como na tua vida profissional e familiar, está bem? Obrigado pelas palavras, André, um grande abraço. Caros seguidores, foi a entrevista ao André Anastácio, jovem técnico de 39 anos. Foi um prazer para mim estar aqui estes 90 minutos convosco, e recordo que logo a partir das 9h30 vou estar aqui também em direto, também num tema que não se fala muito, mas logo a partir das 9h30 vamos falar de futebol feminino, e eu vou estar aqui em direto no Futebol Online na companhia do professor Nuno Cristóvão, do Mr. Walter Pinheiro, da jogadora de futebol Silvia Brunheira e da Raquel Santos, diretora do futebol feminino do Atlético da Malveira. Foi um prazer, meus amigos, até mais logo às 9h30, e recordo que este programa teve o patrocínio de Parties Suites & Co. e Guido Ferreira, Mediação de Seguros. Party Suites & Co. Organização e preparação de festas e eventos. Criam e desenvolvem kits decorativos temáticos e personalizados. Enviam para todo o país. Qualquer contacto através das redes sociais ou dos contactos disponíveis. Damos cor e doçura às suas festas, com muito amor. Guido Ferreira, Mediação de Seguros, Unipessoal Limitada. A sua especialista em mediação de seguros e consultadoria, na Avenida dos Números Voluntários, número 15A, 2550, 102, Cadaval. Se pretende adquirir um seguro, se pretende contactar o seu especialista em seguros, contacte através do 262 696 141.